Bom, boa noite, doutor Medina, boa noite a todos. Muitas perguntas para serem feitas aqui. Eu vou pegar o gancho da questão da territorialidade. O senhor vê, por exemplo, que para a gente tentar amenizar essa questão da territorialidade, a gente viu isso muito na pandemia, né, no Covid. A gente via em situações assim extremas, locais distantes, a dificuldade de equipe de estar preparada ali para manusear certo tipo de respirador, certo tipo de atendimento. O senhor vê, por exemplo, que a gente poderia melhorar isso através do telesaúde, que a gente tem hoje, né, aprovado, de repente para capacitação, de orientação desses profissionais que estão nesses locais mais distantes. E assim, uma outra pergunta que eu gostaria também de sentir do senhor, se o senhor vê que ainda existe esse, não é bem um preconceito, mas é um tabu da sociedade de doadores, se a gente tem uma falta de doadores na sociedade hoje. O senhor sente isso, essa Por onde o senhor quer começar? Vou começar pela segunda. Tem outros também, mas depois eu... a gente vai girando aqui. Vou começar pela segunda, que é a mais importante, assim. E que essa é uma mensagem fundamental para a população, para a comunidade. Então, vamos imaginar que você tenha que alguém da sua família faleceu e está com morte encefálica e que pode doar os órgãos. Então, nós abordamos a família e a família pode falar sim ou não. Então, quando a família fala não, não é baseado em nenhum dogma, nenhuma crença religiosa. Todas as religiões autorizam a doação de órgãos, mesmo o Testemunho de Jeová, que não aceita a transfusão de sangue, aceita a doação de órgãos e aceita ser transplantado também. Então, quando a família fala não, é que o indivíduo nunca falou em vida se ele queria ser doador ou não. Ou seja, não concedeu uma autorização para que a família fizesse isso. Uma autorização informal. Nenhum papel, nada. É assim, como nós estamos aqui... eu quero uma vontade. Caso isso aconteça comigo, eu quero que vocês doem meus órgãos. Podem doar meus órgãos. Exatamente. Quando você fala isso para sua família, mesmo de maneira informal, a família sempre vai entender isso como seu último desejo, até uma forma de você continuar, após a sua morte, contribuindo com a sociedade. É essa a resposta que a família dá. Então, ou ela diz sim, porque ela decidiu, ou então a pessoa falou isso, ou quando ela diz não, é porque a pessoa não manifestou. Mas hoje a maior parte da população, aqui 70% das pessoas aqui no estado de São Paulo, 60% a 70% dos familiares, autorizam a doação. Porque, como eu falei, ele conhece o benefício, teve alguém na família que se beneficiou, teve alguém na comunidade que se beneficiou, ou conhece dentro... É impossível hoje você não conhecer uma pessoa que foi transplantada com órgão de doador falecido e que teve esse benefício aqui no estado de São Paulo. No Acre é menos, no Amazonas é muito menos essa possibilidade de você conhecer uma pessoa nessa situação. Mas a mensagem fundamental é essa. Se você quer ser doador de órgãos após a morte, avise sua família. Não precisa fazer nenhuma formalidade, é só avisar a família. A família fala, esse é o último desejo dele, eu quero concretizar esse último desejo. E parte dessa não concretização ou dessa falta de comunicação tem a ver com a dificuldade que a gente tem de lidar com a morte ou de falar dela? Então, eu já percebi muita gente, nas reportagens que eu fiz, né, em várias das reportagens que eu fiz sobre transplante de órgãos, que muita gente, a hora que você chega, fala, Deus me livre de falar de morrer, Deus me livre, não. Posso falar isso, vai que chega, né? Fica aquela coisa. Tem a ver justamente com isso? Você também já percebeu isso, David? Exatamente. Fazendo reportagem sobre o tema, teve uma vez um entrevistado que, justamente tratando sobre o assunto de doação de órgãos, tudo, ele falou assim, não, eu não falo para minha família porque vai que eu fique numa situação onde os médicos desliguem os aparelhos e aí me induza à morte e doe meus órgãos porque alguém importante precisa, como a exemplo do que aconteceu com o Faustão. Ou seja, em vez de segurar para ver se ele pode talvez voltar a ter uma vida saudável, uma recuperação, se escolhe desligar os aparelhos para que ele seja um possível doador. O senhor consegue fazer essa divisão para as pessoas que nos acompanham, doutor, de como é o procedimento ou de como o paciente se torna, de fato, preparado, né, vamos dizer assim, para essa doação? Então, eu consigo fazer essa divisão. Tem uma lei. A lei é o consentimento presumido. Então, toda vez que tem alguém nessa situação, a família é consultada se ela quer ser doadora ou não. E, além disso, a família acompanha todo o processo de diagnóstico de morte encefálica. Sim.
Então, não é que eu decidi que a pessoa está morta, ninguém vem aqui conferir o diagnóstico, ninguém vem aqui acompanhar aquilo que nós estamos fazendo e entender o que nós estamos fazendo, que nós explicamos para a família como que é o diagnóstico de morte cefálica. A família vê a pessoa, quando a família vê uma pessoa com morte cefálica, ela entende perfeitamente que a pessoa está morta, é só pega na pele, a temperatura é menor do que 35 graus. É uma temperatura, assim, você vê que a pessoa não tem mais vida, não tem mais expressão de vida. Então, por isso que é importante a escolha da legislação. Então, tem uma legislação, que é essa legislação que a família que precisa assinar um documento, junto até com testemunha, autorizando a doação dos órgãos, ou então tem um consentimento, que é um consentimento que chama consentimento presumido, não é esse, o consentimento requerido é que requer a família. E tem o consentimento presumido, acho que eu misturei um pouquinho, o consentimento presumido é que todas as pessoas são doadoras, a menos que ele se manifeste em vida contrário a isso. Então, nessa situação, se aplica o que o Davi falou. A pessoa fica com medo de, no momento da morte, não ter a supervisão da família e ele, presumidamente, é doador. Então, todas as pessoas... Quando mudou a lei, a legislação brasileira mudou de consentimento requerido para consentimento presumido, por um período, isso atrapalhou bastante a doação de órgãos, porque as pessoas tinham esse medo mesmo. Por erro de comunicação mesmo. Por erro de comunicação e porque eu não vou ter ninguém da minha família supervisionando ou acompanhando, ou então alguém que vai explicando passo a passo para minha família o que está acontecendo. Então, eu tive uma pancada na cabeça, ou tive um derrame cerebral, está numa situação clínica muito ruim, os médicos tentam fazer tudo aquilo que precisa para recuperar, até que chega uma hora que você perdeu. Então, você perdeu e a pessoa passou, desse momento em diante, ele tem um diagnóstico de morte encefálica. E o que era possível, o milagre, antes de chegar nesse ponto, desse ponto para frente não existe mais milagre. Então, desse ponto para frente, ele pode ser doador de órgãos, desde que a família autorize. Ainda para garantir isso, existe necessidade de fazer exame que mostre que não tem mais circulação nenhuma de sangue na cabeça. Tá? Não tem no encéfalo ou na cabeça. Então, não existe mais nenhum tipo de circulação de sangue. Então, o diagnóstico de morte encefálica, que é um diagnóstico clínico, é confirmado através de um exame. Então, a família acompanha tudo isso. Então, quando você falar para a família, eu quero ser doador de órgãos após a minha morte, sua família vai acompanhar todo esse processo e vai ser uma doação esclarecida. Então, ela é bem esclarecida mesmo, ela é mostrada para a família todos os processos que foi feito até chegar àquela conclusão. E a família acompanha e vê. Então, aí a família autoriza, você pode ficar seguro disso. Eu sou doador de órgãos, minha família sabe. Eu estou muito seguro da decisão que eu tomei e todos os membros da minha família também tomaram essa decisão de maneira muito segura, porque isso é feito de maneira muito tranquila e muito segura no mundo todo. Doutora, a doutora Juliana também questionou sobre o uso da telemedicina para qualificação de profissionais. O senhor vê um caminho para isso? Então, esse é um procedimento que ele é manual, assim, e tem uma equipe muito grande envolvida. O que nós fazemos com a telesaúde, então, transplantou um paciente do Acre, aqui no estado de São Paulo, ou aqui no Hospital do Rim, passa 2, 3 meses, ele volta para o Acre e nós fazemos acompanhamento dele por telesaúde, e com um médico aqui que entende bastante de transplante aqui, com outro médico que está começando ou que já recebeu algum treinamento de transplante lá e que tem outras atividades, que vai acompanhar aquele paciente no cotidiano dele. E de vez em quando ele passa em consulta no hospital de origem dele.